Pronto. Pronto, André. Agora é só aceitar. Agora Ah, foi! agora foi, velho. Vou aparecer aqui, pera aqui. Caramba. Ah, Pô, agora eu tô te vendo, velho. ah, Na outra eu não tava te vendo, não. todo mundo. Pô, que Deixa eu botar legal. um lugar bom aqui, cara. Pronto. Tá pronto. Que beleza. Pô, agora que eu tô vendo. Caramba, Eu muito tava, material, hein? tava vendo de boa. Eu vi falar Muito do da... mito. Foi a Sim, pergunta que eu. O que ele queria hum. saber do mito? Eu fiquei curioso. Não, ele apenas colocou lá o mito e tal. Aí eu fui dar uma pesquisada para ver se você fez parte do mito, né? E eu estava dando uma olhada aqui. Por incrível que pareça, o mito, né? Aqui, ó, tô dando Só um aqui, número. né? Aqui o mito ele entra como, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Engraçado que é a única ficha técnica que não tem nada escrito além de Marcelo e Apolo 9. Mas Nos teclados. Nos teclados. hum, Eu acho que é essa, mito. é mito. Mas então, André, no caso assim, essas linhas todas, né, vocálicas do Canções para Depois do Ódio. Assim, uma pergunta agora que eu fiquei curioso, né? Sobre algo mais explícito. Acho que a gente teve um papo mais cedo e você me falou, né, você falou, foi você que sugeriu e falou, cara, essa aqui eu acho legal, algo mais Não, explícito. Ou foi ele que falou? do lançamento do livro do Astronautas Daqui, ele pediu para os amigos escolherem um poema, Hum, estarem em vídeo e, e assinarem na página. E uhum. cada um escolheu um. Eu, por acaso, escolhi algo mais explícito e assinei no livro dele, que o Yuka tinha o meu nome nessa música. E na hora de chamar para essa música, eu acho que foi por isso que eu botei. Acabou que ele queria que eu botasse tanta coisa, porque de alguma eu tinha escolhido aquela música, de certa maneira. É estranho isso. É uma música bem estranha. Talvez é mais. É porque o tema era bom, entendeu? Quando eu fui ler várias coisas legais, mas quando eu vi esse algo mais explícito, eu achei que era rock and roll, né? Tinha um. Tinha um punch na letra. Tinha uma É, agressividade. sim, sim. E quando você leu como texto, você também visualizou de uma forma, assim, aquela velha, realmente a origem de Marcelo, né? O lance contra o racismo, né? Contra o racismo. Eu visualizei aquilo quando eu li pesado, porque era um tema pesado. E a gente, cara, Uhum. sim, é sobre racismo, é sobre mais que isso, né? É sobre essa diferença social muito grande, Hum, entendeu? Eu acho que é muito entendi. sobre É. de certa maneira, essas pessoas em graus muito altos meio que viverem isolados do resto. Né? Sim, sim, sim. Tem uma parte muito interessante aqui que ele fala, né? E eu até acho que foi no primeiro, na primeira página que eu criei, que foi o Astronautas Daqui, né? Eu tinha umas viagens, André, que eu criava, eu pegava umas imagens assim do YouTube e fazia uma colagem com musicalidade, com a sonoridade dele, né? As músicas, tanto do Furto, tantos do Rapa e tantos do Canções para Depois do Ódio. E aí tem uma parte que ele fala aqui, né? É lá em cima que moram os homens que assinam as demissões. Para chegar até lá, só pela entrada de serviço, que é cercada noite e dia, que é cercada noite e dia por robôs. Pô, isso me veio na mente uma coisa altamente futurística, né? Ao mesmo tempo atual, né? Esse lance do elevador de serviço, né? A desigualdade social, como você falou, Tem né? reconhecimento facial na portaria, né? Saca? Sim, A coisa está cada sim, vez mais estranha, né? isso. Exatamente, pô. Aí você chegou bem nesse ponto mesmo, né? Ele não queria, né? Mas ele pensava à frente, né? Então, o Marcelo tinha esse lado, né? Falei O um pouco. Marcelo pensava.
pensava muito à frente. A gente tinha muitos assim, debates, assim, que ele gostava de conversar e gostava de argumentar, né? E eu gostava também, eu sempre gostei de conversar e de argumentar. E muitas vezes a gente concordava, outras eu não concordava, não. Então, daí a gente. Não. Né? Uhum. Mas era engraçadíssimo, que chegava tinha uma. Realmente nas músicas, né, que a gente gostava, a gente era muito diferentes os estilos de música, mas ao mesmo tempo tinha algumas coisas que juntavam, os Hum. dois gostavam. Mas, Então tem, mas é tem, essa muito, diferença que faziam vocês se juntarem. tem muito do Trick, por exemplo, nesse disco, que produziu a Bjork. Tem muita Bjork também. Tem muito de uma sujeira assim que a gente gostava, entendeu? Um tipo de som. E ao mesmo tempo, cara, ele trazia uma coisa, essa coisa do africano, sabe? Que eu me diverti, eu adoro tocar essas guitarras, então também à vontade. Que pra mim, cara, pra mim é o seguinte, eu nunca sei o que eu vou fazer na guitarra muitas vezes, em nenhum projeto que eu faço. É como se fosse uma história, entendeu? Tipo assim, cada música tem um personagem, tem os personagens, tem uma história, e por isso a guitarra vai ser assim. Muitas vezes quando Sim, ela sim, tá com história. Então, por sim. exemplo, eu adoro tocar no Jimi Hendrix, mas eu não chego em toda música e meto Jimi Hendrix, senão fica chato pra cacete. Uhum. Entendeu? Quem fazia isso era o Jimi Hendrix. Ele fazia É, muito bem. acaba ficando clichê, né? Clichê. Então, pra mim, assim, tem vezes que eu não quero nem botar guitarra na música. Tem vezes que eu ouvo e fico, pô, Uhum. tá o quê de guitarra? Ou então, por exemplo, o Yuka falava assim, dá pra botar um samba aí? Daí eu falava assim, onde é que tu tá vendo samba aí, Yuka? Canta pra mim. Daí ele, tec, 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 tec. Tá, beleza. Vamos tentar. Tá ligado? Tô ligado. E daí, pra esse samba, tinha que ser um samba, só que com uma pegada do Mali, entendeu? Com um negócio, assim, com uma notinha que entrava ali na 13ª vez, entendeu? Era engraçado, cara. E ficava parado, Uhum. assim, que ele gostava de deixar parado o acorde, né? Mais tempo do que ele geralmente, naturalmente, na hora que você já estaria naturalmente indo para outra coisa, ele ainda estava. E aquilo ia criando uma tensão legal. Porque eu Uhum. adoro música contemporânea, né? Adoro música maluca, sabe? Eu adoro, Tamo eu junto. adoro que mexe com a cabeça das pessoas, entendeu? Que é diferente. Porque as que são todas iguais já foram feitas. Quando eu Uhum. fui ver agora o filme lá da Bjork, lá, o Cornucópia, aquilo é um negócio do Sim. planeta, é um negócio do futuro já, que ela já está em outro momento, não tem guitarra, não tem baixo praticamente. Tem umas notas que fazem assim, tum, de vez em quando, que é o baixo da música. Que ela Uhum. falou que queria chão, ela queria só céu. Uhum. Um trecho lá Uhum. num. Então, o nível da pessoa começa já a abstrair um pouco as coisas que a gente até já espera da música. Né? Sim, sim. Esse filme da Bjork, ele está correndo no Brasil, não é isso? Foi poucos dias, foi 3 dias só. Uhum. Tem uma versão na Apple TV que eu consegui Uhum. assistir também. E deve ter algum lugar para baixar, não sei essas coisas, É, né? Mas o qual é o nome mesmo? Pornocópia. Ornoscópia. Pornocópia. C-R-O. Ornoscópia. Porno com U, cópia. Cópia. Que em Cópia, português significa. cornucópia. Cópia do corno com Ah, U. Cornucópia. É? sim, 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 entendi, entendi. Coisa pra caramba. Ela pegou o negócio, ela fez um show com 28 cortinas de projeção transparente que entram e saem no meio do palco. Então, cara, a banda muito louca, ela, não sei o quê, cara, as projeções que estão na frente do palco, do lado, lá atrás. Cara, é tão pesada a produção do show que ela falou que nunca mais vai fazer. Agora vai fazer um disco de punk rock, sei lá. Tio, nunca mais, ela já fez, agora acabou. Mas é uma produção de estar vendo, sei lá, quando Stravinsky apresentou a Sagração da Primavera um século atrás, que teve gente indo embora do teatro, xingando, e, porra, cara, Foi,
é basicamente a base de uma das peças mais importantes da música contemporânea, da história da música contemporânea do Uhum. século XX. Sim, Era barulho, sim. incluía os barulhos, de repente. Como assim Uhum. barulho na música? A música era toda madrigal certinha, vem o cara e bota barulho. Muito barulho. Sonantes e Pois é. tal. Você, na sua visão, assim, como uma artista feminina, uma cantora, uma mulher hoje que você vê assim, com esse problema, né? Com esse lance, não No, em relação a Bjork, assim, mas uma no cantora Brasil, mulher, uma artista. Hã? cara, no Brasil, cara, eu gosto muito da Tulipa Ruiz, do jeito que ela canta. Acho que ela tem uma maneira Uhum, natural dela, sabe? uhum, Eu já vi, cara, muita gente. Tinha uma menina que cantou nos Mutantes aí, que eu esqueci o nome dela agora, que é feríssima também. sim. Eu, cara, realmente eu vi gente, a Thalma Freitas, eu amo, cantando, tem uma voz Hum, fabulosa. A Lena Pablo, que grava comigo nos discos do Tux, uhum, que pra mim é a maior jazz que tem no Brasil. uhum, E tem pessoas, assim, cara, incrível. Vozes, né? Vozes são coisas muito legais. Eu queria ter sim. nascido melhor pra cantar, mas. Mas é, Não, olha só, eu já ouvi seu trabalho no Itux, né? E você canta, cara. não, Você cantou ali. a gente foi melhorando com os discos, entendeu? Hum. E a brincadeira era que, pô, a gente já cantava, no primeiro disco, a gente já cantava melhor que o Chico Buarque cantando a banda, né? O Chico Buarque virou um cantor, porque ele virou um cantor, pra mim ele é um cantor seríssimo, ele canta muito bem, inclusive. No começo de carreira, há dúvidas. Sim, Mas sim. depois, mas quando ele canta a banda, cara, a coisa é tão desafinada ali que eu falei, melhor que a banda a gente vai ser. A banda foi um hit, né? Uma banda que tocou pra caramba. Chico Buarque ficou famoso com a banda, né? Sim, sim, sim. Meu amor me chamou. Assim, ai, vai na nota. Mas a gente foi procurando, né? E na verdade a gente sabe interpretar. A questão que a gente não queria, e que não sou ofensivo para os cantores, mas a gente não queria uma banda de canário. Você entende? Entendi. Eu fiz muita banda com cantores foda, e todos os cantores fodas e cantoras foda, em algum momento iam fazer carreira solo. Entendeu? E Entendi. a gente é a carreira solo da banda. Hum, Você entende? entendo, entendo. O Itux, a formação é você e quem mais? Então, o Marcelo Elias, que é um amigo meu que tocava comigo no Sigilo, que era quando eu tinha 16 Uhum, anos de idade. Depois a gente teve uma banda chamada Rua 2. E uhum, depois até a banda que a gente monta junto, agora é isso, é o Itux. O Itux já tem 8 anos. A gente está uhum, terminando, no final do ano, a gente vai terminar o sétimo disco, né? E uhum. vão ser 100 músicas. Sim. Ou mais de 100. Se a gente fizer Uhum, 15, se sair mais que 15, é mais que 100. Mas eu calculei, assim, básico, só de trabalho, porque a parada do Itux é que a gente produz mesmo pesado. eu Então, ouvi. tem Uhum, música, tem muita música com cordas, com arranjo de cordas que eu escrevo lá, uhum, com naipe de metais e uhum, produção pesada mesmo, produção que até a gravadora não faz, na verdade, mas a gente uhum. faz pelo puro desejo de sofrer mesmo, você entende? Pelo puro desejo de saber que a gente gosta, de que o naipe seja de verdade, não dá para ser tecladinho de naipe, entende? Uhum, Então, e a gente, cara, gasta o tempo, gasta a grana e vai lá e faz a uhum, produção que a gravadora uhum, não faz. uhum. Então, Eu queria falar. ah, Só uma observação, eu queria falar para a rapaziada que vai assistir, né, os seguidores, enfim, o público, que o Itux, né, é um projeto solo, né, junto com o seu e amigo. é uma dupla Bom, com participações especiais, né? De pronto, músicos fantásticos, pronto, altíssimo nível. Mas pronto, que se a gente, encontra no, no Spotify. no disco novo, por exemplo, tem uma música nova gravada com o Gil Souza, do Limusine Negra, que eu trabalhei com eles um tempão, me amarro, Gil, talento também, é outro homem banda. Uhum, Porque o Marcelo toca tudo quanto é instrumento, cara, eu também consigo gravar tudo sozinho. A questão é que a uhum, gente, no Itux, não é assim. Nem ele temos assim a fórmula de como fazer o Itux, entendeu? É uma mistura uhum, de duas cabeças, e como a gente é amigo desde 16 anos de idade, meu melhor amigo, meu irmão, entendeu? Cara, uhum.
fácil pra caramba da gente se entender, a gente tem gostos parecidos e diferentes, entendeu? Mas é o suficiente sim. para eu ter liberdade absoluta no trabalho e ele também, se quiser vetar, pode vetar também, eu fico amarradão também, entendeu? E a gente, no final da história, tá sempre concorda mesmo, porque já sabe como o outro pensa. Então ele prepara a música, a música dele, a parte que ele começa lá, e manda para mim sabendo que, ele deixando o buraco vazio onde ele sabe que eu vou botar o negócio. Ele Sim, sim. deixa Eu espaço, me... dizendo, tipo, praticamente assim, aqui solo de guitarra, sabe? Aqui você Uhum, bota corda, mas não precisa de dizer, né? Ele só deixa os vazios e eu meio que depois uhum, trabalho horas aqui no estúdio gravando isso e achando do uhum. bom que fica, né? Sim. Vocês têm uma pretensão de fazer algum trabalho ao vivo? Cara, o Itux é um pouco complicado porque o Marcelo tem um outro trabalho que toma o tempo dele. Então teria que Certo. ser só depois, em outro momento, provavelmente. Mas a gente já pensou em várias coisas. Pensou em fazer um musical para fazer turnê, não obrigatoriamente até no Itux, mas pegando essas músicas, transformar isso no musical e levar para lugar. Uhum, Então, uhum, fazer de outra maneira. uhum. Entendi, Que no, a entendi. gente, eu teria que levar a produção para São Paulo para ensaiar com o Marcelo no tempo que ele não tem. E isso ia custar mais do que o disco, ia custar uma grana, ia ser horroroso, entendeu? Uhum, Então, a gente, uhum. basicamente, por enquanto, a gente está. Depois a gente faz algum projetinho para fazer alguns shows, né? Mas também não vai dar É, para fazer tão cedo. tá bom, É, mas a gente assim espero, né? tá com os clipes, deve preparar uns clipes, umas coisas agora, pelo menos para Pô, dar uma noção. legal. Porque eu queria mostrar também o processo da feitura disso, né, pessoal? A gente dá para acompanhar certas coisas, mas eu percebi que, por exemplo, a parte que o Marcelo trabalha lá e a parte que eu trabalho aqui, raramente a gente filma. O grosso Uhum, do trabalho, geralmente eu filmo quando vem os amigos gravarem, vem o Naipe, vem a menina a Tainá Miller, que toca violino em quase todos os discos, vem uhum. o Rodrigo Eberianos, que detona na gaita. É o único que está em todos os discos, né, do Tux. Sim, sim. Aquele, o trombonista, Marlon o Sete. O Malum tá em vários, mas tem uns que não tem naipe porque a gente não tinha como basicamente fazer a produção do naipe. Uhum, Assim, uhum. a gente tava realmente, Entendi. a grana tava curta, então não deu para fazer o naipe. Uhum, entendo. Vem cá, e tu que significa o quê? Porque se eu só explicar a rapaziada, é Y barra, né, Tux, né? O que significa, André? Cara, e Tux é o seguinte, cara. Tudo começou em Itu, São Paulo, que é o lugar onde Hum, tem o estúdio dele. Num carnaval desse, a gente começou, ele tinha umas músicas que ele me mostrou, e eu falei, pô, que tu acha? Eu falei, tô achando ótimo, só que tá precisando de uma produção, tá precisando de um banho de loja aí, tá? As ideias são ótimas, mas tá tudo muito cru, muito. Não tá, não tá bonito. Daí a gente hum, fez o disco do Tux, que assim, são todas músicas dele. E era um momento que ele tava num momento assim, que ele ajudou ele pra caramba a fazer esse disco pra ele. E E desse disco saiu o segundo já depois. Esse primeiro já tem os arranjos de cordas, já tinha naipe, já tinha tuba, tinha violino, violoncelo, gaita. hum, Tava, esse daí já, o primeiro disco já veio muito produzido. uhum. Só que E o, como foi o primeiro, algumas coisas da qualidade sonora do primeiro disco, sei lá, eu faria de novo boa parte das músicas, das mixagens, hoje em dia. Do entendo, segundo, a gente encontrou o som da banda mais, eu acho. Sabe? entendo, tô entendendo. E o conheceu o trabalho do Tux? Bom, boa pergunta, porque eu. Não, acho que não, cara. Hum. Não, Mas Não, Yuka conheceu algo do Tux? Eu acho que talvez. Não, acho que não. Eu fiquei na dúvida agora. Não, conheceu algo, sim. É possível que eu tenha mostrado. Não sei se eu mostrei algo pra ele do Itux. Porque o Itux, cara, é até engraçado. Pelo porquê do nome. Começou no Itu e eu trouxe as pastas dos, dos arquivos todos que a gente gravou em São Paulo pra uhum, cá. Baterias, uhum, baixos, guitarras, aquelas coisas que a gente gravou lá.
para fazer a mixagem, os overdubs, gravar os back vocals, enfim, as coisas que ele fez. Mas, cara, era um projeto secreto da gente, que a gente não sabia se a gente ia querer divulgar. Então, eu botei numa pasta chamada Itu X, como se fosse Projeto X. Entendeu? Era Itu barra X, na real. Era, Por isso que, por isso que entrou o X, então, né? Y barra. Aí, basicamente, eu diria que o Itu, a parte Itu é a parte gravada lá em Itu, e o X sou eu. Que legal, cara. Que ideia massa. É meio que essa Entendo. ponte, a ponte onde. Porque muitas músicas começam com o Marcelo mandando. É fácil de saber, porque geralmente quando tem a voz, a gente escreveu a letra. Entendeu? Tipo, eu não escrevo a letra e o Marcelo canta, nem o contrário. Entendeu? Se eu tô cantando é porque eu escrevi a letra. Música aconteceu mais que uma de eu pegar e botar letra em música do Marcelo. Botar letra e melodia aqui. Mas, assim, a maioria das músicas o Marcelo faz conforme os discos foram evoluindo, cada vez um pouco mais. Eu tenho mais músicas cantando, não sei o quê, mas geralmente a voz é o Marcelo, e ele prepara as bases e me manda, e daí eu crio em cima daquilo. Entendi. Mas a gente, desde o segundo disco, sempre dividiu a autoria de todas as músicas, para não ter nenhum ciúme, assim, já botou a minha música, botou a música. Tanto faz quem fez a música, entendeu? Que a gente vai fazer a produção dela. Então, Massa. Só lembrando a rapaziada que o Marcelo que o André está citando não é o Iuca, é o Marcelo do projeto. Querido, amigo meu, muito grande amigo, parceiro do YouTube. Bacana. Eu vou, a galera vai dar um saque. A gente tem os mesmos músicos, alguns dos músicos que tocaram no disco do Paulo Moura. Né? Então tem o Marlon, tem o Zé Carlos Bigorna, que é um dos maiores saxofonistas que tem no Brasil. Tem o Ari Matéia, tem o Diogo Gomes que toca trompete. Tem uma galera assim que é. O Diogo também tá na banda do Gil, né? É o trompete da banda do Gil. É um gênio, cara. Essa galera é mó barato. E o J gravou vibrafone, o Luiz Coimbra, violoncelo, a Taina Miller mesmo, que gravou. Puta, pra mim é uma viagem à parte, porque eu descobri que escrever para violoncelo é muito parecido com escrever para guitarra. E eu percebi que eu tinha muita facilidade para escrever para violoncelo, para violino, né, no caso, né? E cara, tem vezes assim que em vez de fazer um solo de guitarra, eu escrevo um arranjo, entendeu? Eu escrevo um solo de outra coisa, ou trago um outro instrumentista para falar, porque eu não queria botar mais um solo de guitarra, porque o primeiro disco tem muito pouco de propósito, eu segurei a onda. Do segundo para frente foi entrando cada vez mais, e hoje em dia de novo fico segurando a onda para não ter guitarra demais. Eu imagino, você é guitarrista, né, cara? Também, né? Imagina só, se não tem um espaço lá, bota uma guitarra, né? A solução meio que fácil, mas quando, pô, sei lá, você pode ter um solo de vibrafone do J. Moraes ali, de repente, cara, esquece a guitarra, deixa o solo de vibrafone, que é muito mais interessante, é um som diferente, sabe? Ou o Bigorna, por exemplo. O Bigorna, além de eu amar dele como pessoa, como amigo, ele é um talento absurdo, e ele tem um ouvido para melodias, que quando ele lê bem, mas quando ele, cara, solta ele para improvisar, cara, ele é capaz de captar o que está acontecendo na música e levar para um outro ponto. Então, com o Iberianos, com o Bigorna, por exemplo, os solos eu nunca escrevo. O violino não é escrito. Eu também, a Tainá foi pegando a manha, eu fui deixando cada vez ela mais solta em alguns momentos para fazer. Mas o Bigorna, cara, solta o Bigorna, cara. O Bigorna detona. O Rodrigo Iberianos na gaita é a mesma história. Solta o Iberianos, deixa ele comer a gaita que sai som pra cacete. Que bom aprender e conhecer essa rapaziada nova que eu não conheço, né? Que eu vou. Todos são geniais, né? A Tainá era mais nova, né? Que entrou na banda. E era provavelmente a menos experiente ali, mas assim. Porque todo o resto era, enfim, a gente já tá no nível, chegando já no nível de puta velha, sabe?
começa a chegar em 40 anos de profissão, tá ligado? Você tem uma hora que você já sabe fazer aquilo, cara. Ou então, cara, era a hora de você ter aprendido já. Boto fé, boto fé, boto fé. Eu, ve- Agora, eu, hum, agora a Tainá, cara, a Tainá foi incrível, que a Tainá no primeiro disco fez uma participaçãozinha pequena, no segundo foi crescendo e em alguns. Você chega no Esquece do Tempo, eu até brinquei que é o disco da Tainá, que uhum, todas as músicas eu escrevi violino pra cacete. E eu acho que o Eremita depois também tem bastante violino. O que não uhum, teve foi o último agora. O único disco do Itux que a Tainá não tocou foi esse último. Mas nesse disco, hum. certamente. E também uma coisa interessante do Itux que eu estava reparando, assim, quando você me viu o material e tal, é a arte digital, a arte, né? A arte, porra, Do meu amigo Ulisses, lá que era. Eu conheci ele, cara, quando eu viajei com a Letícia Sabatella para a tribo dos Craôs, lá no Tocantins. E ele era o representante da FUNAI na aldeia lá que eu fui. E era um paulistão, gente boa, bacana pra caramba, a gente conversou, ficou amigo. E, cara, em algum momento, cara, nos últimos, alguns anos atrás, ele descobriu um talento para artes plásticas, para pintura. E ele, quando eu comecei a ver as pinturas dele, eu caí para trás. Foi na época do Frugal, que é o terceiro disco do Tux, que eu pedi ele para se eu podia usar uma imagem para a capa. E ele adorou a ideia. E até desde então, todas as capas assim têm tido a arte do Ulisses. E desde o começo, o design gráfico é do Reison Calomagno, meu amigo, que é hum, um tempão, uhum, que é a parte do design. uhum, Mas sim, assim, a gente começou a colocar essa coisa da arte junto do Ulisses. uhum, E uhum. ficou, acho é porque eu não sei lá, É, esse ano com o que eu vou fazer, qual vai ser a imagem que eu vou escolher pro disco, tá, mas tô aqui na cabeça com isso nesses dias. é, Mas não, o cara, é uma coisa muito legal. O que aconteceu? não, Não, é o Ulisses, provavelmente. Eu provavelmente vou escolher uma imagem do Ulisses de novo. Tem que falar lá com a uhum, coisa dele. O que aconteceu, uhum, cara, é que o Ulisses, quando, um pouco antes de terminar o disco Eremita, que é o penúltimo disco da gente, uhum, o Ulisses faleceu, entendeu? uhum, E daí, cara, esse último já tinha combinado, eu tinha combinado com a esposa dele, a gente fez lá, bonitinho, entendeu? Agora eu tô um uhum. pouco na dúvida do que eu vou fazer agora, se a gente vai escolher mais uma imagem, que eu tenho a opção de imagens dele aqui. Ou o que eu vou fazer? Realmente é uma coisa que está em aberto, né? Então né, acho que nem é legal ficar falando muito, É. como ainda está no ar, eu não sei. Tá bom. Voltando, uma coisa, você tocou sobre o assunto da atriz e cantora Letícia Sabatella, né? Ela chegou a gravar uma música do Marcelo? Gravou, gravou, mas não deu muito certo na época, não. Por alguma razão, não era o que o Marcelo queria, não deu muito certo. Mas ela canta muito, é muito amiga, ficou muito amiga do Marcelo. Sim, sim. Eu acho que na real o que aconteceu foi o seguinte, a minha opinião, né? A Letícia Hum, tem uma opinião muito forte sobre como ela quer cantar aquilo. E o Marcelo tinha hum. uma opinião muito forte sobre como ele queria aquilo cantado. Então eu acho que tem coisas. Chocou. É. É, Hum. acho que tocou um pouco isso. Foi mais isso. Uhum, Entendeu? uhum. Entendi. Eu, como arranjador, sou um pouco assim de vez em quando, entendeu? Porque muitas vezes a Uhum. pessoa põe ali o espaço, mas tem uma hora, não, mas ali tu tem que mudar, senão aí tu me tira do. Sabe? Uhum. Porque Eu sei como é. muitas vezes o arranjador, o produtor, é a única pessoa que sabe o que está acontecendo Uhum, no disco, como um todo. Sabe? uhum, Eu nunca sabia o que ele queria no disco. uhum, O Paulo Moura sabia o que ele queria no disco lá que eu fiz com ele também. E eu uhum. produzindo ali, mas eu acabou que tem um momento que ele não sabia o que estava gravado, quem sabia era eu. Saca, olha? Então teve uma época que uma Sim, hora que ele sim. queria mudar certas coisas, eu falava, Paulo, beleza, eu topo, mas tem que ter um acordo. Você muda o que você grava o que você quiser e muda o que você quiser. E depois eu decido o que vai estar no disco. Porque eu sou a única pessoa que Legal. escutou todas as gravações. Né? Que legal. Você Que entende que não ideia. vou te dizer, cara, cara, Paulo, você fez ali, você acertou a nota, mas tirou totalmente o feeling do negócio que eu tinha feito no improviso, muito melhor no primeiro take. Uhum. Interessante isso, interessante.
Sanches, Sanches, ó, sempre me acostumei. Os alemães, né? É, André, é o seguinte, cara, a gente tem um certo tempo também, né, até de energia e tal, enfim. Agradecer a você, né, mas antes de a gente finalizar, né, já que você está aí com órgão, enfim, está com a guitarra, Cara, né, hã? tem um piano aqui. Tá com piano, então, assim, mas antes de você finalizar com a música, eu queria te fazer essa pergunta muito importante. Se o Ca hoje estivesse vivo, o que você acha que ele estaria fazendo e produzindo? Ah, ele estaria fazendo lá o cozido dele lá com vegetais, o peixe lá, não sei o que, o bolo, que tinha que sair na hora tal. Ele ia estar vendo televisão, assistindo bilhares de coisas. Ele ia estar conversando sobre 200 mil assuntos. Em algum momento ele ia decidir trabalhar, fazer, gravar lá, essa coisa. Sim. Mas, cara, sabe o que eu queria mesmo? A parada toda, eu acho que o meu sonho seria se ele não tivesse aquele sofrimento todo, cara. Porque eu percebi uma coisa, um desejo muito grande dele de viver, mas assim, uma parada que, pô, bicho, aquelas internações, o problema realmente, cara, ele era muito grande. Que eu queria que nunca tivesse acontecido, acho que aquilo que aconteceu com ele, né? Mas assim, o que ele estaria fazendo é a mesma coisa. A mesma coisa que ele sempre fez, criar, e escrever, e falar umas piadas engraçadas. É, Tipo, isso aí. chegava lá, ele botava o ar-condicionado frio pra caralho no estúdio, né? Daí tem aquela música que ele fala, seus lábios vão mudar de cor no frio. Eu falei, eu tô ligado, é a música do estúdio, né? Ou do É, Guaxinim, a música do Guaxinim, que tinha umas áreas que a gente, cara, de tanto ouvir aquilo milhões de vezes, a gente começava a fazer a piada, né? No primeiro disco do Rapa, uma vez ele veio cantando no carro, ele e o Renato lá vieram cantando todas as paródias que os caras tinham feito as letras. Toda a música é, tinha da letra, né? Mas então, cara, essa era muito divertido, cara. Era uma parada meio camaradagem, de vez em quando a gente trabalhava. sim, Só que sim. eu trabalhava dormindo, então eu não conseguia entender muito algumas coisas. Tinha essa. Cara, literalmente, de eu sair, cara, quase dormindo, dirigir pra barra de carro, quase, cara, tomando 10 cafés, assim, né? Tá Uhum, ligado? Pegar o carro imagino. e ir dirigindo. E eu tinha que deixar o carro, porque na época minha esposa, que eu era casado, tinha que levar minha filha no colégio, eu chegando de madrugada. E pior que não era madrugada da doideira, era madrugada trabalhando, esperando o Yuka descer pro estúdio, né, cara? Entendi, entendi. Tem uma frase muito linda que ele fala assim, né? Justamente confusão, né? Essa parte eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Ele fala aqui nessa parte aqui, né? Aqui, ó. Mas o Yuka tava juntando gente, né? Que era o que ele fazia mais. Como? Né? Juntar os amigos, juntar. Sim, sim, ele gostava muito disso. Sim, isso é muito falado. Ele fala que ele perdi, na verdade, eu me perdi aqui. Ele perdia as noites para ver o sol, né? Tinha muito a ver com esse lance da madrugada, né? A madrugada, né? Produzir na madrugada, né? Ele tinha um romantismo sobre trabalhar de madrugada. Ele ele gostava. Eu também, cara, uma boa época da minha vida eu trabalhava de madrugada. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia eu gosto de trabalhar de manhã cedo. Uhum, uhum. Eu sei Café, como é. 7h30 da manhã eu começo a ouvir, porque o ouvido tá descansado, É, a mente fresca. tá fresca, sabe? Qual é? Eu Sei como é. tô cansado é o contrário. Quando eu tô cansado eu começo assim, a Uhum, perder, sabe? uhum. É engraçado. É, pois é. André, meu irmão, poxa, vamos finalizar então, assim, agradecer, né? E agradecer pelo bate-papo, Porra, viu? Foi muito bacana. acabou que ele não falou só do Paulo Moura, né? Falou um pouquinho, mas eu gosto muito do Paulo, Não, cara. fala, Essa galera, eu acho que tem essa que é uma coisa em comum, que tem toda essa galera, seja o Laudir, seja o Paulo, seja o Yuka, seja a Letícia, seja o Marcelo, uhum, eles têm uma coisa em comum, todos grandes amigos, todas pessoas assim que são
primeiro já havia amizade, já havia, sabe, já existe uma coisa legal, entendeu? Então eu uhum. tive um prazer danado de trabalhar com essa galera, porque além de tudo são pessoas tipo assim, eu boto minha mão no fogo por elas, entendeu? Pessoas de verdade, Uhum, entendeu? uhum. Isso é uma coisa Sim, importante. mas você, porque vamos ter dois compartilhamentos de lives devido àquela que teve. Mas no começo da conversa, porque você não lembra, você falou-se bastante, nós conversamos bastante, você falou bastante sobre Paulo Moura e sobre o Laugi, Estou viu? falando que em Começamos relação assim. que a coisa legal é juntar isso, porque a razão que falou tudo isso é que isso aí, na real, não é à toa que são os mesmos músicos que trabalham comigo do disco do Paulo Moura, em boa parte, que estão no disco do Itux, Uhum, e estão lá no Yuka. O Yuka teve outra galera que trouxe, então, por exemplo, que eu não podia ter sido falado, o Tomás Patagônia Dub, que era técnico de som do Yuka, e é um fera de dub, chileno, e a gente gravou dezenas de músicas, e ele fez um dub de uma das músicas do disco do Itux, né? Que é o Língua Legalize. uhum. Cara, esse fazendo outras, ou seja, nessa, por causa disso, a gente já começou a cair para uma coisa meio dub no disco novo, que é uma. E Sim. também o Tomás foi um amigo que eu conheci através do Yuka. E o Yuka apresentou Uhum. a gente, então o Orlando Zacconi, né, sabe, o, Sim, o Silvio, o pessoal lá todo que, enfim, sim, aquela galera que sim. andava lá, que era a mesma galera assim, na casa. A galera da entidade se conheceu, né? O Rico Tebés, a Bárbara, né? O É, Ted, o Tedinho, né? O Bucaça, né? entidade, cara, é o seguinte, a entidade em disco, em boa parte, era o Robson, o Rico, eu, o Bucaça, entendeu? O Uhum, disco. A Bárbara entra mais no final, cara. Assim, quando entrou pra gravar uma, duas, três músicas ali que estão lá. Eu não sei mas ela gravou vocais ótimos, inclusive. Mas ótimo. foi a parte que eu nem acompanhei tanto mais. Já estava gravada, que é boa parte daquilo. Confusão Uhum, não. Confusão foi a música que foi feita pós-Bárbara, eu acho. uhum, Eu acho que foi na. E eu já entrei para uhum, gravar depois em Confusão. Foi o contrário. uhum, uhum. E confusão tem uma parte me chama bastante atenção, né? É uma das músicas que eu mais gosto do disco, assim, né? É justamente confusão, onde ele fala, né? Perdi várias noites para ver o sol, né? Então tem uma parte aqui muito interessante que ele fala assim, né? Aqui em confusão, ele fala assim, ó. Essa parte eu acho muito linda, né? Aqui, ó. Eu acho, ó. Deus me livre de ser normal, né? Que eu acho em mim a minha casa, que eu acho em mim, né? Eu acho É, essa... essa música do Guaxinim. É, do Guaxinim, é. Essa era a tal que eu falei que tinha brincadeira do Guaxinim. Essa Entendi, música entendi, entendi. é uma música que justamente, cara, ele como ela entrou por último, foi uma das que eu menos tive contato. Eu fui gravar nela depois, entendeu? Hum, Eu uhum. não acompanhei muito. Tem aquele dia que o homem se cansa, né? Sim, a Aquela, primeira. aquela foi uma parada que ele não queria lançar. Ele, Hum, ele falou que ele ia lançar só quando fosse realmente que ele não aguentasse mais. E a parada era o. Cara, tinha um groove muito foda. Que sim. assim, eu e Rico, assim, tocamos assim, olhando um na cara do outro, assim, no sangue, sangue nos olhos, assim, pra acertar, tipo, os encaixes. Cara, e aquela música, quando eu ouvi, a gente tava ouvindo uma opção de coisa que não tinha, que tava fora do disco, assim, Uhum. que ele mostrou. Daí quando ele botou essa, eu falei, carioca, porra, e essa, cara? Não vai botar não? Pô, olha esse groove, cara. Hã? Até porque Não é nem ela tem um pouco, um né? andamento, ela tem um andamento meio meu candomblé mesmo, né? É, é, tem uma, mas tem uma, é difícil explicar porque ela tem uma polirritmia, cara. Ela tem um Hum, comprado em alguma coisa ali. Ela era. Por isso que a gente tinha que ficar olhando pro Rico e o Rico olhando para mim, pra gente acertar os dois juntos, a guitarra e o baixo. Então a guitarra e o uhum, baixo que eu e ele gravamos foi juntinho, tá ligado? hum.
Tinha sim, um sim. tempos atrasos que é difícil de botar se não realmente se você Sim. não tiver. Que essa é a música que no disco mesmo o Ted que gravou, não foi o Robson, né? Essa é uma das que o Tedinho gravou. Porque o Ted deve ter gravado por último. Né? Porque o Ted chegou no Uhum. final, entendeu? Sim, Mas eu acho que tinha gravado com o Robson também. sim, 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 sim. Eu acho que Sim. era com o Robson, era com o Baroni, ou era com o Pupilo. Pupilo, sim, sim, Pupilo faz parte também, né? Pupilo é gênio, né? É, é. Eu até não sei qual foi, mas está aqui também na ficha técnica também. Essa, O Pupilo não é. a maioria Ah, do tempo que eu trabalhei, a maioria das coisas era o Robson mesmo. uhum, Que tá, uhum. Rapaz, quer ver um groove que eu fico viajando, que é uma batida meu reggae? E a música é uma música extensa, assim, né? Agora, nesse momento. Aí eu te pergunto, né? Aquele arranhozinho. Perurê, perurê, perurê. Donatinho. É o Hã? Donatinho. É o Donatinho É fazendo o esses negócios. Donatinho, né? Eu fico fazendo um negócio assim, né? Saca? Uma parada assim, né? Não sei o tom Sim, da música, coisa por aí. Entendeu? sim. E eu Fazendo a cama. os negócios, os barulhinhos do piano, né? E Sim, eu sim. teclados é o Donato. E eu acho que o que eu coloco ali é um solina, que é umas cordas que entram no momento também. Ah, teve uma que Uhum, eu gravei também, né? Era a única que eu não tinha sim. gravado guitarra e no final eu acabei gravando uma guitarra também. Então, Sim, era um negócio sim. desse. Tá aqui. Bom, poxa, pô, André, obrigado, né? De coração, assim, né? Foi um bate. Acho que não tô nem me sentindo cansado, enfim, exausto. Foi um bate. A gente conversar de música, falar de Marcelo, falar de Luca, música. Com a vontade assim, do dente assim, de tomar um chopp. Vai tomar um chopp, comemorar. É coisa. Eu tava, eu tava aqui no cafezinho, o cafezinho esfriou, mas eu tô tomando, Não, eu tava. né? Salve. Hoje eu resolvi coisa pra caramba aqui também. Né? Eu tô montando um disco novo também, né, cara? Então agora, do Itux, eu tô com. A gente tá com 10 músicas, das 15 já. Já Uhum, algumas mais avançadas, outras meio começando. E uhum, agora que basicamente eu tive a senha para escrever os arranjos de metal de cordas, então eu vou ter que sentar e escrever, né? Tem a hora sim, que tem a hora que você tem sim. que sentar. Não adianta falar É, que faz, você tem que fazer, né? é, botar E na olha, prática, né? isso, a gente faz, né? A gente faz já 100 músicas, então a gente tá, cara, já sei que sai mesmo, então vambora, Uhum, né? uhum. Uma trabalhando Aí, louca. ó, bacana. O Felipe Araújo pega e ele botou maneira a resenha. Valeu. Ele tá agradecendo. Valeu, Felipe. Né? Obrigado para vocês que assistiram aí, porque, pô, a gente tem que colocar muita memória do Yuka, assim, cara. E desses músicos legais, todos que participaram ali cara, na verdade ali o Yuka juntou uma galera que, pô, bicho, o Robson, na boa, o Robson, toda vez que eu penso de um baterista que toca pra caramba, o Robson é um exemplo pra mim de um cara que monstro. O Rico, cara, o som do baixo que ele tira parece Black Uhuru, né? A gente brincava que parecia o Rob Shakespeare. E ele, na época, ele não sabia quem era o Black Uhuru. Eu falei, cara, eu e o Yuka, assim, cara, tu nunca escutou Black Uhuru, cara? E ele pegou isso pela Bahia, por outro caminho, sei lá, pelo Candomblé, sei lá o que que é, mas ele tocava com aquele peso jamaicano, só que, pô, bicho, a influência dele era totalmente outra. Sim, 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 sim. É, E é, pô, a uhum. galera tudo muito legal, porque o Yuka também, pô, ele só chamava a galera. Eu sou meio assim também, eu entendo perfeitamente. Tem uma hora que você tem que se apresentar o tempo todo. Oi, tudo bem? Eu sou essa pessoa. Vamos fazer música assim. Tem vezes que, cara, você só quer fazer música, você não quer se apresentar, você não quer chegar e dizer, olha, pô, mas eu sei fazer, pode acreditar, sabe? A pessoa já sabe que você faz. Que Eu acho que legal, isso ajuda. entendo, entendo, entendo. André, antes de a gente finalizar,
dando um tchau, enfim, a gente se despedir. Fica à vontade para você tocar, cantar. Se você quiser cantar uma música do Itux, até porque você falou, né? Eu não sou cantor tal, mas lança uma música sua aí, do Itux, na Tu que você guitarra. tá, né? Deixa eu ver se eu tenho algum. Cara, tu que você é meio foda pra cantar, cara. Até tem umas de violão, talvez, mas assim, ó. Vai. Não, e tu pra cantar é foda. Deixa eu cantar outra coisa. Então, Vou tocar um pianinho. vai. É porque o Itux. A música que tu faria é Sem Medo, que eu recomendo escutar, tá no disco. Tá no, se não me engano, no Eremita, justamente. É a terceira música do Eremita. O, o- cara, é uma música maneiríssima. Eu posso fazer no violão aqui, mas o problema é que eu teria que pegar, afinar o violão, botar Não, direito, fazer. Não fecura. tá de jeito. É porque as outras, cara, para cantar, ainda mais as que a gente tá fazendo agora, cara, precisa de mais que um cantor, geralmente. Fique à vontade. Se quiser fazer algum arranjo do canções, ou improviso, faz o que você quiser, cara. Vamos fazer. Tá aqui, ó. Vai. Quer ver? Dessa onda aí, por exemplo, o próprio movimento da massa, né? Aham. É, Aham. Tinha uma coisa. Agora, nesse momento, que toda essa onda. Então, sei lá. Cara, eu não tô planejando não pra tocar. Mas é a primeira que estão me mandando. É que esse negócio é. O som do piano é muito legal. Né? muito bom. É. André Sachs, muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, né? Foi um bom Valeu, bate-papo. até a próxima, então. Que isso, agradecer aí e eu vou compartilhar, deixar na íntegra aí você, enfim, né, vai ficar arquivado aí nesses registros, né, que Marcelo sempre, a última, eu me lembro que no documentário ele fala, né, eu espero que deixe, que existam registros meus, né, então essa página, de uma certa forma, eu não sei porque eu fiquei com essa missão, mas eu estou aqui, né, seguindo em frente. O Hulk era fazer uma fundação depois que ele morresse, que as pessoas pudessem usar o estúdio e as paradas, mas isso aqui não foi o que rolou, o que deu certo, não teve essa facilidade financeira na hora, né? Mas eu acho que, na verdade, o Yuka era um cara que merecia algo desse nível. Um projeto que juntasse e a família Yuka mesmo, nessa coisa, né? Não da família do Yuka, só os amigos todos, a galera. Cara, tanta gente talentosa, cara. O Paulo Lins mesmo, que você falou que ia fazer a live. Essa galera é foda, o Zacone é foda. São todos, cara, pessoas que o Yuka selecionava a dedo pra estar ali, né? Então, era muito bom estar na casa do Yuka sempre. E eu ia passar no final do ano, porque o aniversário dele era dia 31, né, um negócio desse. A gente ia passar o final do ano quase sempre, várias vezes na casa dele, para estar com ele lá no Réveillon, que era divertido. Sim. Imagino. Tá bom. Andrezão, obrigado, meu irmão, viu? E aí, força aí. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigado.